de dados, constantes e variáveis. Olá! É muito bom reencontrá-lo para mais uma aula do nosso curso. Esperamos que esteja entusiasmado, afinal continuaremos com nossas atividades, agregando muito conhecimento a você. Mas antes de iniciarmos nosso aprendizado, que tal relembrarmos o assunto visto na última aula? No encontro anterior, conhecemos e executamos o teste de mesa em que testamos a execução de cada linha de código. Um teste de mesa é sempre muito útil, pois com ele é mais fácil termos certeza de que todos os procedimentos do algoritmo estão sendo seguidos. Isso nos ajuda muito, já que evita que nos percamos no meio de um programa. Claro que, com o passar do tempo, quando você vai adquirindo mais experiência e prática, isso fica mais difícil de acontecer. Por esse motivo, certos profissionais já habituados a programar acabam deixando de lado esse procedimento, mas isso apenas depois de muita prática no assunto. Continuando, vimos também o que é um diagrama de blocos. Muito bem, sabemos que o diagrama de blocos, também chamado de fluxograma, auxilia no entendimento de um programa independentemente da linguagem de programação. O diagrama de bloco é sempre muito aconselhado, principalmente quando você vai trabalhar com um programa grande que exige diversos programadores desenvolvendo-o juntos. Agora que já relembramos o que foi abordado anteriormente, podemos seguir com nossa atividade. Hoje aprenderemos os assuntos mostrados no telão. Como pode ver, veremos um pouco sobre a utilização da memória RAM do computador, pois ela é fundamental quando falamos de variáveis. Em seguida, aprenderemos o que são variáveis e também como declará-las. Este trecho de nossa aula será muito importante, afinal, elas são muito utilizadas durante as programações. Continuando, conheceremos quais são os tipos de variáveis existentes. Depois, complementando esse assunto, falaremos sobre constantes. Por fim, veremos como é a classificação de cada linguagem de programação quanto à sua variável. Você já deve ter notado que nas aulas anteriores, viemos utilizando exemplos em que sempre precisamos armazenar um determinado valor, seja uma nota ou uma quantidade de dinheiro. Enfim, estamos sempre armazenando algo e utilizando exemplos diversos. Pois bem, chegou a hora de detalharmos mais esse tipo de informação e trabalharmos com exemplos reais. Então, falaremos um pouco sobre tipos de dados e variáveis, porém, antes de entrarmos neste assunto, devemos entender um pouco sobre a memória do computador. Caso você já tenha feito algum curso de hardware, ou ao menos entenda bem sobre isso, esse assunto será para você apenas uma recapitulação. Mas, caso não conheça o tema, saiba que pode ficar tranquilo, pois explicaremos tudo a você. Então, vamos lá. Quando um computador está executando um programa, um dos recursos usados pela máquina é a memória RAM, cuja abreviatura significa Random Access Memory ou memória de acesso aleatório. Hoje em dia, existem diversos modelos no mercado e as mais atuais são parecidas com esta que está na tela. A memória RAM armazena informações temporárias durante a execução de programas no computador. Para isso, ela utiliza corrente elétrica. Por essa razão, o conteúdo é perdido quando a energia é desligada. É nela que as variáveis ficam armazenadas. Mas, afinal, o que são variáveis? Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar alguma informação. E o que isso quer dizer? Como deve se lembrar, vimos que quando escrevemos um programa, dividimos ele por blocos que ocupam espaço no computador. Portanto, devemos deixar claro à máquina que armazenamos alguns dados em sua memória. Isso é fundamental, pois com isso, ao abrir o programa, o espaço na memória que será preenchido pelo programa é informado com antecedência e reservado previamente. Como havíamos visto, é preciso armazenar um espaço na memória do computador para guardar informações. Chamamos isso de variável.
Resumindo, é como fazer uma reserva de um quarto em um hotel. Precisamos garantir um determinado número de quartos para garantir que você e seus amigos de viagem tenham vaga para dormir. No caso dos programas é o mesmo. Indicamos o quanto de memória precisaremos para deixar tudo reservado. Com tudo o que vimos até agora, será fácil identificar o que seria uma variável dentro de um programa. Vejamos. Note que este programa é o mesmo que estamos usando como exemplo há 2 aulas. Mais uma vez, iremos usá-lo para nos auxiliar. Iremos identificar as variáveis, ou seja, os elementos utilizados pelo mesmo para armazenar dados na memória do computador. Preparado? Então, vamos lá. Neste programa temos as seguintes variáveis. Primeira, serve para receber e armazenar a primeira nota do aluno. Segunda, ficará responsável por receber e armazenar a segunda nota do aluno. Soma, usada para receber o valor da soma entre as 2 variáveis que acabamos de citar. Média, receberá e armazenará o valor da soma dividido por 2. Notou como é fácil? Estávamos usando-as até agora sem ter problema algum. Elas estiveram presentes o tempo todo, porém, nós apenas as indicávamos sem muita cerimônia. Mas como já conhecemos as variáveis, vamos dar a elas a atenção que merecem, ou seja, a partir deste momento, passaremos a declará-las. Mas o que isso quer dizer? Antes de iniciarmos um programa, devemos indicar quais variáveis serão usadas. Dessa forma, ao iniciar a execução do mesmo, o computador reservará na memória o espaço necessário para elas. Saiba que algumas linguagens de programação não exigem isso, mas em geral, a maioria das linguagens pedem esse procedimento. Já falamos bastante sobre isso, certo? Então, de agora em diante, ao elaborar um programa, teremos algo a mais para acrescentar. Antes, fazíamos desta forma. Mas deste momento em diante, sempre declararemos as variáveis antes do programa, de forma que fique assim. Dando continuidade ao nosso aprendizado, conheceremos um pouco mais das variáveis e os tipos que elas podem ser. Além de declará-las no início dos programas, reservando assim o espaço na memória que iremos utilizar, precisamos definir qual informação ela poderá armazenar. Basicamente, as variáveis podem ser dos seguintes tipos. Caractere. O valor armazenado é um caractere, ou seja, uma única letra, número ou símbolo. String. Texto. Uma variável do tipo string serve para armazenar texto. Isso quer dizer que, se for guardar o nome, por exemplo, teríamos que usar uma variável deste tipo. Número inteiro. Como o próprio nome diz, é utilizado para armazenar números inteiros, ou seja, sem dígitos depois da vírgula. O tipo número em ponto flutuante também armazena números, só que nesse caso, os números podem ter ponto flutuante, ou seja, pode ser números fracionados. Vamos entender a diferença entre a variável número inteiro e número em ponto flutuante. Em um programa temos a variável jogadores igual 11. Podemos dizer que ela é do tipo inteiro, afinal, não é possível ter 11,2 jogadores em campo. Porém, se a variável fosse peso igual 59,6, aí sim teríamos uma do tipo número em ponto flutuante, devido ao número fracionado. Uma variável do tipo número em ponto flutuante pode aceitar números inteiros, mas uma do tipo número inteiro não aceita um número fracionado. Booleano. É um tipo bastante simples que possui 2 valores, verdadeiro ou falso. Esses são os tipos mais comuns de variáveis e, com eles, você já pode fazer muito. É importante saber que existem outros tipos que, com o passar do tempo, você irá conhecer e entender onde usá-los. Afinal, é com a prática que você se aperfeiçoará cada vez mais. O booleano é muito útil quando temos 2 opções de escolha em que apenas uma seja verdadeira. Ainda com o exemplo utilizado anteriormente, vamos estudar como seria a aplicação dos tipos das variáveis. Para isso, o que precisaremos fazer é analisar com calma o código do programa para, então, declararmos as variáveis e indicar quais serão os tipos das mesmas. Sendo assim, vamos analisar as presentes no nosso exemplo. Primeira,
Trata-se da variável que irá receber a primeira nota do aluno e levando em consideração que as notas não terão frações, ou seja, vão de 0 até 10. Podemos dizer que ele será do tipo inteiro. Desse modo, o pseudocódigo ficaria assim. Segunda. É o mesmo caso da primeira, e já que ela armazenará a segunda nota, pode ser do tipo inteiro também. Logo, ele ficaria assim. Soma. Irá receber a somatória das duas notas. Como as mesmas são do tipo inteiro, podemos dizer que ela também será, pois neste caso não corremos o risco que haja um resultado fracionado. Agora chegamos a um ponto bastante interessante, pois a variável média precisa ser tratada de maneira diferente. Vamos pensar. Supondo que a primeira nota seja 6 e a segunda seja 7, teríamos o valor 13, correto? Isso implica que a variável soma armazenará o valor 13, que é um número inteiro, como prevíamos. Mas veja bem, a média será feita com o valor da soma dividido por 2, ou seja, teremos então um número fracionado, já que 13 dividido por 2 é igual a 6,5. Isso quer dizer que a variável média não é do tipo inteiro, pois ela deve estar preparada para receber também números fracionados. Com isso, temos que ela é do tipo número em ponto flutuante. Então, o programa ficaria como podemos observar na tela. Determinar o tipo de variável é importante para deixar clara sua função no programa. Muito bem, agora que já sabemos isso, continuaremos então seguindo com nossa aula. Desta vez, entenderemos o que é uma constante. Constante é a variável que já começa com um valor ou conteúdo fixo e durante todo o programa mantém este mesmo valor. Em outras palavras, ela nada mais é que uma variável que não varia. Simples, não é mesmo? Portanto, vamos falar um pouco sobre as linguagens de programação. Como comentamos durante a aula, quando se trata de declaração de variável, as linguagens de programação variam entre si. Vamos ver como isso pode ser. Fracamente tipada. São linguagens de programação em que as variáveis mudam de tipo dinamicamente conforme a situação. Isso quer dizer que, se você tem uma variável do tipo string, texto, e o texto que ela contiver for 1, mesmo ele estando como texto e não como número, você conseguirá usá-lo em operações matemáticas. Fortemente tipada. São linguagens de programação em que o topo da variável, uma vez criado, mantém-se o mesmo até ser descartado da memória. Isso quer dizer que, se a definirmos como texto, por exemplo, não será possível trabalhar ou fazer operações com uma variável de outro tipo. Em uma string, só podemos ter textos e não cálculos matemáticos quando se trata de uma linguagem fortemente tipada. Dinamicamente tipada. São linguagens de programação em que o tipo da variável e ela em si são definidos em tempo de execução. Assim, se o usuário atribuir a mesma a um texto, por exemplo, ela se tornará uma string, mas se ele digitar um número, ela será do tipo inteiro, dispensando a declaração inicial da mesma. Esteticamente tipada. O tipo da variável é definido em tempo de compilação, ou seja, quando o programa for criado. Dessa forma, terminamos o nosso encontro, mas não pense que a aula chegou ao fim. O que você acha de revermos os assuntos tratados hoje? No início desta aula, você viu um pouco sobre a memória RAM do computador, que é onde são armazenadas as variáveis durante a execução de um programa. Logo em seguida, aprendeu que uma variável nada mais é que um espaço reservado na memória do computador para armazenar informações que o programa utilizará. Além disso, você obteve informações sobre como declarar as variáveis. Viu também que a variável possui diferentes tipos e conheceu os principais deles, ou seja, aqueles mais usados por programadores. Aprendeu que pode existir variáveis que não variam, ou seja, que mantêm sempre o mesmo valor, que são chamadas constantes. Por fim, você soube um pouco mais sobre as linguagens de programação e suas classificações quanto às variáveis.
Como pôde perceber, nossa aula foi repleta de novos conhecimentos, todos preparados especialmente para você, visando o seu crescimento pessoal e profissional. Por isso, continue se empenhando e se dedicando às aulas e garanta sucesso em sua carreira. Na próxima aula, esperamos encontrá-lo tão animado quanto hoje para obter assim ótimos resultados e rendimentos. Afinal, teremos ainda muitos conceitos importantíssimos para você. Vamos ficando por aqui. Nós nos veremos em breve. Até a próxima!